Se você gosta de ferramentas manuais, já deve ter percebido que um bom malho de madeira faz toda a diferença aí na sua bancada. E hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer o seu aí na sua oficina, com ferramentas simples e madeira fácil de encontrar. Eu me chamo Júlio Lima, sou especialista aí na fabricação das miniaturas de madeira. Trabalhei durante mais de 25 anos na marcenaria tradicional e já estou aí há mais de 8 anos no campo de batalha na criação dos projetos das miniaturas. E no vídeo de hoje nós vamos aprender passo a passo como fazer o seu malho, martelo ou marreta de madeira. Pessoal, a madeira ideal para fazer um malho ou martelo de madeira é uma madeira mais dura. Aí nós vamos utilizar um pedaço de vigota, um pedaço de peroba rosa. E esse outro pedaço aí é madeira de tuturubá. Para fazer o marreta de madeira e o martelo de madeira, dê preferência aí, pessoal, para madeira um pouco mais pesada, um pouco mais dura, né? Tipo roxinho, ou cumaru, ipê, a maçaranduba. É ideal para você fazer esse tipo de projeto. Pessoal, esse de peroba eu vou deixar ele com 12 centímetros e 7 por 7 na espessura. E depende muito, pessoal, do que você vai fazer, né? O objetivo aqui é para mostrar para você como que é feito. Esse outro, pessoal, nós vamos fazer ele vai ficar 6 por 6 e com 10 centímetros no tamanho. Eu vou fazer um maior, um pouquinho menor, porque nosso objetivo aqui, pessoal, é fazer os carrinhos. Então a gente vai usar isso aí muito pouco, né? Então não adianta você fazer também um martelo muito pesado, né? No caso, se você for fazer ele maior, é para você utilizar aí em trabalhos maiores, né? Como obra, construção, ou móveis rústicos. Aqui nesse caso, mais é para a gente trabalhar aí com os carrinhos, né? E é muito pouco que a gente vai estar usando. Para fazer o cabo, pessoal, o maior eu vou fazer ele redondo. O menor eu vou fazer ele um pouco diferente, um pouco mais achatado. Para o martelo maior, eu estou aproveitando aí uma perna de tamborete. É um pedaço de madeira já torneado, né? Nós vamos aproveitar. O menor, um pedaço de madeira de roxinho. E aí, pessoal, para você marcar o meio, para você fazer o furo, você vai fazer nesse formato aí, ó. Você pega um esquadro, né? Faz um X aí, você vai conseguir tirar o meio, o centro da madeira, né? Nesse caso esse aí o furo vai ficar diferente. Nós vamos fazer o furo redondo mesmo, né? Com a broca, e o outro a gente vai fazer o furo utilizando a broca chata, pessoal, para abrir um pouco na madeira, e a gente vai finalizar utilizando o formão. Então aí é necessário você tirar a medida, né? Riscar para fazer a furação de acordo com o cabo. Nesse caso aí eu vou deixar o furo com 3 por 2. Aí, pessoal, você tem que riscar de um lado, do outro, né? Para você conseguir fazer da forma correta. Aí o maior, vou fazer só esse furo aí, pessoal. Com a broca de 25 milímetros. Vou fazer o furo aí aproximadamente de uns 4 centímetros de profundidade. É só esse formato aí, né? Nesse maior. Agora, o menor, nós vamos ultrapassar o furo de um lado para o outro. Eu estou utilizando uma broca aí de 20 milímetros. E nesse caso aí, pessoal, como a gente vai fazer o furo diferente, nós vamos utilizar o formão. Você vai ultrapassar o furo e depois nós vamos utilizar aí uma broca de 5,16, pessoal, para ajudar na limpeza aí, né? Isso vai facilitar para a gente utilizar menos o formão. O formão é só mesmo para acertar os cantos, né? E para tirar aí o excesso da madeira e fazer o acabamento final.
Agora, pessoal, nós vamos modelar aí o cabo do martelo de madeira. Aqui, pessoal, como eu tenho a minha tupia e eu utilizo muito esse rebolo para fazer esse tipo de trabalho. Mas se você não tiver, pessoal, você pode prender na morsa, né? Você pode pegar uma plana manual, você pode utilizar uma grosa de lixa ou uma grosa normal mesmo. Você consegue fazer também, né? Mas aqui, como eu tenho esse cilindro aí, coloco uma lixa número 40, isso facilita demais na hora de fazer esse tipo de trabalho, né? O encaixe, pessoal, eu costumo fazer também utilizando aí a lixadeira de disco, né? Eu vou desbastando, depois eu só acerto utilizando a serrinha, prendo na moça e utilizando o formão. Só que você tem que ficar atento, né, para não desbastar muito, para não ficar folgado. E tem que ficar bem atento, né? Deixar bem justo. Depois é só colocar a cola e bater. Agora o próximo passo, né, nós fazer a limpeza aí do outro martelo de madeira. Prende na morsa, pessoal, a morsa ajuda muito. E aí você pega um formão bem afiadinho, né, e vai cortando de acordo com o risco que você fez aí. De preferência, pessoal, vocês cortar até no meio de um lado, aí você vai virar do outro lado e fazer a limpeza. Sempre respeitando o risco, né? Para ficar bem no esquadro certinho, bem aprumadinho aí o furo do macete, né? Do malho de madeira. É importante vocês ficar atentos nesses detalhes, né? Eu sempre falo, pessoal, porque se você faz bem feito, se você faz com cuidado, a hora que você for montar o seu projeto, você vai ter um resultado satisfatório. Então, procure fazer o encaixe direitinho, procura cortar bem certinho com o formão. E aí, quando você for fazer o encaixe, né, do cabo, né, para não ficar torto, para não ficar folgado. Olha só como é que ficou aí, bem feitinho, né? É assim que tem que fazer, pessoal. Acabamento, pessoal, se deixa sempre mais pro final. Aí você viu que a gente cortou a madeira, riscou, foi na furadeira, né? Abriu aí a furação. Agora a gente vem aí pro rebolo de lixa, né? E começa a fazer a modelagem, fazer o acabamento. Quebra as quinas, deixa tudo certo, né? E depois a gente vai para a lixadeira de cinta polir. Agora, pessoal, antes de fazer o polimento, nós vamos fazer o desbaste aí no cabo na madeira de roxinho. O procedimento é basicamente o mesmo, porém, né, nós vamos deixar ele um pouco diferente do que a gente fez primeiro. O que a gente fez primeiro é no formato arredondado. Esse já é no formato mais quadrado. Aí, pessoal, vou marcar com lápis o tamanho aí do martelo, né, pra gente fazer o encaixe, pessoal, para não ultrapassar aí o espaço. Se você observar, eu vou fazer o encaixe aqui no rebolo também. Eu vou desbastar devagarinho aí, com bastante cuidado para não tirar muito. Se você observar, pessoal, eu faço muita coisa aí utilizando a lixa, né? Evita de ter que fazer espiga lá, cortar com formão, serrote. Eu já faço direto aí no rebolo de lixa, né? Eu vou tirando aos pouquinhos. Agora, pessoal, é só eu prender na amostra lá e ajustar o encaixe direitinho. Isso aí ajuda demais na hora de fazer os projetos. E agora nós vamos modelar a parte do cabo, onde a gente vai segurar, né? Vamos fazer uma modelagem aí para ficar mais confortável, né? Na hora de você estiver trabalhando. Lixar bem lixadinho, fazer uma modelagem bem feitinha, né? Para tirar também as lascas, ferpa. Tudo isso é importante, né? Você fazer com bastante cuidado e também, pessoal, para valorizar o seu trabalho, né? No final nós vamos aplicar aí um acabamento melhor, uma seladora. Olha só como é que começou a tomar forma. Lembrando, pessoal, que eu tô fazendo aqui
utilizando uma ferramenta, as ferramentas que eu tenho na marcenaria, mas tudo isso você pode fazer com ferramenta manual. Você prende na moça, pega uma plana manual, um formão, né? Olha aí. Então assim, talvez você deve estar pensando, ah, Júlio, mas você tem um monte de ferramenta. Pessoal, mas eu estou mostrando para você que dá para você fazer, mas se você tiver uma morsa, uma furadeira manual aí, uma plaina, você consegue fazer isso aqui brincando, pessoal. É tranquilo, prende na morsa, passa a plaina, quebra a esquina, risca, vai na furadeira, fura, né? Mas eu acostumei a trabalhar nesse formato aí, né? Então eu tô mostrando aqui para você, mas cada artista, cada mestre, cada artesão aí, né, tem um jeito de fazer. E um malho de madeira, ele vai ajudar demais aí, né, na hora que você for fazer os cortes com o formão, né? Na hora que você for precisar, você tem aí a marreta de madeira para você executar seus projetos. Aí, pessoal, nós vamos fazer um enfeite, né? Tipo uma marchetaria aí, só mesmo para valorizar o nosso trabalho. Se você não quiser fazer, não tem necessidade, é só mesmo para agregar um pouco mais o valor aí no nosso projetinho, para enfeitar. E aí, pessoal, eu regulei aí com 2 centímetros e estou fazendo um corte com um disco aí aproximadamente com 1 centímetro de profundidade. E nós vamos colocar um filete de madeira de roxinho nesse corte aí, só mesmo para enfeitar e destacar um pouco mais aí no nosso projeto. Né? Você pode fazer nesse formato, você pode fazer também na parte maior, né? Você pode cortar na parte maior da peça, né? No formato diferente. Aí fica a seu critério. Isso aí é só mesmo para valorizar o nosso projeto, né? Nós vamos preencher aí agora com filete de madeira de roxinho. Antes de você preencher, você tem que dar uma linchada aí para tirar as ferpas, né? Para não atrapalhar na hora que você for colar aí o filete de madeira. Nós vamos cortar um filete de roxinho e vamos colar no espaço que a gente cortou com a serra aí. Você vai regular aí o filetezinho de madeira, ele tem aproximadamente uns 3 milímetros. A vantagem aí, pessoal, desse cilindro de lixa é que você consegue padronizar os filetezinhos de madeira. Aí você vai conseguir encaixar eles bem apertadinho nos cortes que a gente fez, né? Colocar cola para ficar bem feito aí o projeto. Como os filetinhos são muito finos, às vezes você corta lá na serra, fica o rastro de serra, às vezes dá uma diferencinha, né? Aí você vem e padroniza aí no desengrosso de lixa. Aí, pessoal, é bom você utilizar uma cola boa, né? Nesse caso nós estamos utilizando a cola da Wood 3. A cola instantânea, pessoal, é só mesmo aí para secar e ser mais rápida. Como a gente tá gravando agora, e aí a gente tem um pouco de urgência, né, para poder fazer. Mas se você utilizar só a cola da Wood é suficiente, né, e fica muito bom. Tem que ser cola boa, né, para seu projeto também ficar garantido, ficar resistente.
Depois do polimento, pessoal, você vai pegar um pó bem fininho aí, vai pegar uma colinha branca, vai fazer uma massa bem fininha para calafetar alguns defeitos, algumas frestas, para quando você for aplicar a seladora, a madeira já está bem preparada para receber a seladora. Então é muito importante você ter esse capricho. Sempre que eu faço os meus projetos, pessoal, eu gosto de deixar com acabamento bem feitinho, bem lixado, bem polido, né? Utilizar uma massa, calafeta e todos os defeitinhos aí para você ter um resultado satisfatório, né? Para você ficar feliz com o resultado do seu trabalho. De preferência, pessoal, vocês utilizar o pó da mesma madeira. De preferência, por exemplo, se a madeira for mais clara ou mais avermelhada, usar um pó mais avermelhado. Na hora que você for aplicar a massa, que você for calafetar, pessoal, o ideal é vocês utilizarem um pedacinho de fórmica ou um pedacinho de fita de borda para esse tipo de trabalho. Aí, pessoal, vocês aplicam a massa, procura limpar bem limpado para evitar de embaçar a lixa, principalmente a lixa de cinta, né? Se for uma lixa mais fina, ela vai embaçar muito rápido. Essa é a diferença de você ter capricho no seu trabalho. Olha aí, pessoal, o valor das peças. Quando você faz o processo do capricho desde o começo, com certeza você vai ter um resultado satisfatório no final. Agora, pessoal, utilizar a cola boa. E aí, pessoal, nós fizemos uma cunha, fizemos também aí uma abertura no cabo, um corte aí, né? Prendemos na morsa. Aí, pessoal, é só você bater a cunha. Não tem necessidade, pessoal, de você colocar muita pressão, é só mesmo para firmar a cola. Coloca um pedaço de madeira em cima da cunha para evitar de rachar ou quebrar. E aí você vai batendo aos pouquinhos aí, pessoal, a cola vai segurar aí. Então, esse é o formato certo, o jeito certo de fazer. E sempre com cuidado para não trincar nem rachar a madeira. Aí, pessoal, nesse caso aí do cabo roliça, você vai fazer nesse formato aí. Agora você tem que acertar com a serrinha e o formão para fazer o encaixe perfeito, né? Quando você faz esse desbaste lá na lixadeirinha, você não consegue acertar direitinho. Então você vai fazer esse formato aí, ó. Pega o formão e a serrinha, né? Você vai prender na morsa, vai cortar para na hora que você encaixar aí o martelo no cabo, né, não ficar nenhuma fresta, né, e ficar um encaixe perfeito.
Olha aí, pessoal, pensa num projetinho top, pessoal. Pensa numa satisfação de ver o projeto pronto. Aí, pessoal, o acabamento você pode fazer nesse formato aí também, ou você pode fazer na lixa manual. Quanto mais bem lixado, mais bonito vai ficar. Quando você aplicar a seladora, você vai ver os veios da madeira aparecendo. E aí, pessoal, você vê o resultado, né, de um trabalho bem preparado, bem projetado. Agora, pessoal, para você aplicar a seladora, você pode pegar uma lixa manual para corrigir alguns rastros da lixa que fica para trás, alguns relevos. Aí você pega a lixa, né, e vai e capricha bastante mesmo, para quando você aplicar a seladora aí, pessoal, não ficar rastro de lixa, não ficar mancha de cola. Então esse aí é o acabamento final, pessoal. É só mesmo para poder você aplicar a seladora e dar a primeira demão. E você vai ver que com a primeira demão, pessoal, você já vai ver um grande resultado. A seladora, pessoal, se você for aplicar uma ou duas demãos, você pode aplicar com 50% de tina e 50% de seladora. Quando você for fazer um acabamento mais fino, aí a gente utiliza 70% de tina e 30% de seladora. Porque aí eu vou lixar de novo, né? Vou dar umas 3 demãos. Mas se você for aplicar aí só uma ou duas demãos, você pode utilizar meio a meio. A seladora que nós estamos aplicando aí é a seladora da Eucatex e o thinner é um thinner de acabamento. De preferência, pessoal, para você que é iniciante, utilizar o mesmo thinner. O solvente, pessoal, o thinner de preferência tem que ser thinner de acabamento, pessoal. Sempre que vocês for comprar para utilizar, não compre thinner de limpeza, porque não vai funcionar. A seladora é um pouco complexo. Você tem que utilizar no horário de sol quente, do tempo mais quente, e tem que ser thinner de acabamento. Se você utilizar thinner de limpeza, vai manchar a seladora e não vai ficar bom aí o resultado, né? Então, assim, eu sempre passo no horário do tempo mais quente e utilizo o thinner de acabamento. Aí, com uma demão, você já vê o resultado, né? Essa é a diferença na hora de você aplicar um produto bom e um produto correto, né? Da forma correta. Aí você viu a marreta maior é peroba, o bloco, o cabo é madeira de maçaranduba e a menor, o cabo é de roxinho e o bloco é madeira de tuturubá. Se você quer aprender mais, passo a passo, instrução com moldes, até para vender, considere participar do lançamento do meu próximo projeto, a Volkswagen Brasília. Se você ainda não é aluno, considere dar uma olhada aqui na descrição, que tem um link especial para você no próximo dia 11, às 20 horas. Te vejo lá.